na dependência de Deus. Vamos ver um pouquinho disso hoje. Então, continuando no que Jesus considera como essencial a vida ao ministério, Jesus apresenta que a oração é essencial à vida e ao ministério. Lá em Lucas 6, a gente estava vendo aquele episódio, dos sábados, dos fariseus ali. Mas é interessante que tem uma sequência cronológica do ministério do Senhor Jesus que está registrado de maneira invertida. No versículo, a sequência cronológica é o que está aí. Jesus, Lucas 6, 17 a 19. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judeia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Jesus, quando está nessa planura, em seguida, não está aí, mas na próxima mensagem, Deus permitindo, a gente vai falar sobre aquele sermão, o sermão do monte ou da planura, é o mesmo sermão. Em Mateus ele apresenta como o sermão do monte, é que os montes daquela região tinham certos patamares, que eram essas planuras, onde as pessoas paravam e Jesus podia parar com seus discípulos e ensiná-los ali. Por isso, planura ou monte é o mesmo sermão. Ok? Mas é interessante que nesse ambiente ali, depois Jesus ter feito uma série de coisas, Lucas 6, 12 a 16, que também está aí, naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais Deus deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Percebe, Jesus havia ensinado na sinagoga, naqueles dias, curado, confrontado a ignorância e dureza de coração dos fariseus, foi o que a gente falou na outra mensagem. Depois foi para um local repleto de discípulos, percebe, de várias regiões, muita gente de muitas regiões. E após ter ensinado e curado uma multidão de pessoas, ao invés de dormir, que seria o natural, não é? Na nossa mente, passou a noite inteira orando a Deus, para poder tomar a decisão de escolher dentre seus discípulos quais seriam seus apóstolos. Eu fico impressionado com uma coisa dessa, assim, de ver como o Senhor Jesus viveu nesse mundo. Com certeza Jesus estava muito cansado. Uma série de atividades, pressões, demandas. Imagina, a gente pode pensar nisso, se Jesus estivesse aqui, andando aqui, a quantidade de pessoas no mundo cheio de problemas, de pecados, que queriam, como o texto fala, simplesmente tocar nele. Pode imaginar assim, as pessoas famosas desse mundo, nem deixam as pessoas chegarem perto, tem os seus seguranças, mas Jesus não fazia isso. As pessoas ficavam se aglomerando em volta do Senhor, e tentando falar alguma coisa, tentando buscar uma cura, encostar na sua pessoa,
reclamar de alguma coisa, com certeza, tentar achar uma solução que nunca achou em lugar nenhum a vida inteira. Ele ensinando a palavra de Deus nesse contexto. Imagina a pressão, o cansaço, as demandas sem fim. E Jesus, ciente disso, ciente de que o seu tempo na terra também era limitado, não é? Tinha controle, sabia do seu plano, um tempo curto, para fazer tantas coisas. Nesse contexto, como eu falei antes, aqui depois do versículo 19, que a gente leu primeiro lá daquele trecho, ele vai começar o sermão, um dos sermões mais importantes da Bíblia, que é o sermão da planura ou do monte. Imagina, depois de fazer tudo isso, de passar a noite sem dormir, orando a Deus, como que Jesus prega um sermão que a gente para ler leva 3, 4 páginas da Bíblia? E aquilo é um roteiro, né? Como se fosse, é um resumo. Jesus com certeza não falou, aqui não está registrado cada palavrinha, está registrado que Deus decidiu cada palavra que a gente devia saber. Mas imagina aquele sermão com aquelas pessoas, naquela multidão, sem microfone, sem dormir. Como é que Jesus tinha tanta, não só disposição, mas imagina essas pessoas ao redor dele, ele nunca maltratou ninguém, como ele tinha uma boa disposição, nesse tipo de contexto, de ambiente, de sendo requisitado sem parar. Como é que ele tinha tanta boa disposição para tantas demandas, tanto trabalho, tanta pressão interna. Imagina o que aquilo tudo não mexia com o Senhor, na sua santidade, no seu amor, e as pressões externas de pessoas querendo o seu mal, querendo prejudicar, acabar com a sua vida, acabar com o seu ministério. Como Jesus tinha tanta boa disposição, e mesmo tendo uma natureza humana, que a Bíblia fala que a natureza do Senhor Jesus, como homem, ele cansava, ele sentia sono, como nós sentimos, sentia fome, sentia sede, dor, enfim, Jesus sofria. Porque a sua natureza humana não era em nada privilegiada, nada mais do que a nossa. Isso é uma questão que gostaria de entender no céu com o Senhor Jesus, assim, como que o Senhor fazia. A gente pode entender algumas coisas, né? Há uma questão teológica interessante que a gente não vai falar aqui, né? Mas a gente pensar uma coisa que pode pensar, a gente pode, mas Jesus tinha uma natureza, mas não tinha pecado na sua natureza. É uma questão interessante, né? Qual é a relação, por exemplo, entre as capacidades de Jesus como homem e o fato de não possuir natureza pecaminosa? Quanto que isso implicava ou deixava de limitar algumas coisas? A gente não vai pensar nisso hoje, mas a Bíblia apresenta que Jesus, a sua parte humana, ele sentia e passava pelos mesmos apertos que nós, irmãos. Isso é claro na Bíblia. O que a gente pode aprender e praticar, olhando a sua vida por meio dos evangelhos, é que vemos o Senhor Jesus vivendo na dependência do Pai, o tempo todo, percebe? Jesus está buscando o Pai, para continuar vivendo no meio da sua vida, dessas demandas todas aí. Já fala que Jesus vivia cheio do Espírito Santo, sendo Deus, né? Ou seja, um relacionamento ali na Trindade acontecendo, mas agora a Trindade com o Senhor Jesus, tendo uma natureza humana também,
portanto, dependente das outras duas pessoas da Trindade. Uma dependência que o Senhor Jesus nunca tinha experimentado antes de encarnar nesse mundo. E a gente sabe, pela própria Bíblia, em Filipenses 2, que essa aquisição da natureza foi algo que trouxe um prejuízo, porque trouxe fraquezas. Experimentar coisas que, como Deus, Ele nunca tinha feito, nunca tinha experimentado isso. Na eternidade, com a pessoa do Pai e do Espírito, mas ao adquirir a natureza humana, é uma natureza humana que chegou às últimas consequências de morrer pelos pecados, mas graças a Deus ressuscitar também, experimentou tudo isso, toda a fraqueza, toda a dor, todo o cansaço, todo tipo de necessidade, todo tipo de tentação sobre si mesmo. Então Jesus vivia na dependência de Deus e do Espírito Santo, e por isso, a forma de fazer isso é que ele gastava muito tempo em oração e em ministração da palavra. Porque não dá para dissociar uma coisa da outra. A oração e a palavra. E é isso que eu queria que a gente ficasse na nossa cabeça hoje. Jesus mostrou que a oração é uma das provas mais evidentes de não sermos somente um corpo com um cérebro. Não era o seu foco provar isso aqui nesse trecho da Bíblia. Mas é interessante a gente pensar nisso também. Porque o ser humano, que foi ensinado de maneira errada a colocar tanta crença em si mesmo, tanta dependência de si mesmo, ou de outro ser humano, acredita que as suas potências, as suas capacidades, são suficientes para dar conta da vida. E a gente percebe, isso é muito claro no mundo que a gente vive, que isso, assim, falhou e sempre falhará profundamente. Não vai dar certo nunca. O homem não é simplesmente um corpo, não é simplesmente algo material, com o qual ele pode contar e tudo dar certo. As pessoas podem até tentar fazer isso, e fazem mesmo, cursos para tentar extrair a potencialidade do próprio ser humano a partir dele mesmo, e uma série de coisas, para que o homem dependa somente de si. É uma crença falsa. Jesus mostrou que a oração é uma das provas que isso é furado, não existe. Como que ele mostrou isso? Percebe? No contexto que a gente está falando, Jesus teve todo aquele cansaço, aquela demanda de dias e dias ministrando ali com as pessoas e com todo tipo de pressão. Jesus gastou uma noite inteira orando a Deus. Com certeza ele estava muito cansado depois de ter vivido aqueles dias que ele viveu, com a intensidade de demanda e de trabalho. Orar é algo trabalhoso, é algo cansativo, gasta tempo, gasta energia. Se a gente avaliar fisicamente, pela perspectiva da nossa parte material, orar cansa bastante, não cansa? É difícil, a gente não está acostumado, a nossa carne não gosta disso. A gente acredita que eu tenho tanta coisa que eu preciso já logo sair fazendo que nem um louco por aí. Quantas vezes no ministério eu faço isso, irmãos? Não, a agenda está tão cheia. E começa, peraí, Jesus não fazia isso? Fico pensando, quem eu penso que eu sou às vezes, para achar que eu tenho um método, um jeito que vai dar mais certo do que o Senhor Jesus fazia? Engano. Orar cansa, é trabalhoso, gasta tempo,
energia. Mas percebe, o fato da oração, quando a gente gasta tempo orando, o que começa a acontecer com a nossa vida? A gente começa a ser revigorado, não é? Aquilo está cansando fisicamente, mas a gente começa a ser revigorado, começa a restaurar o nosso ânimo, começa a aquietar a nossa alma, nos faz refletir melhor, diante de decisões, diante de tentações. Creio que é por isso que Jesus gastou a noite orando. Ele tinha uma decisão muito importante para tomar no dia seguinte, que era escolher aquelas pessoas que ele ia investir a sua vida de maneira mais direta, de maneira mais intensa. Uma decisão que dessa decisão ia depender o início da sua igreja. Não podia errar na decisão. Então isso mostra para nós que, apesar da nossa parte material muitas vezes se cansar, se desgastar, nós não somos feitos só de parte material. A parte mais importante, que inclusive quando está bem, sustenta, mesmo quando a parte material falha, depende de dependermos de Deus. E Jesus nos ensina isso. Nossa parte mais importante é a material. Por isso que quando a gente tem um relacionamento com Deus e vive nesse relacionamento, nessa dependência, oração é a forma de expressar nossa dependência, de refletirmos, de pensarmos na vida, de pararmos para... O que o Senhor pensa sobre isso? Deixa eu colocar para Ele que realmente se importa, se interessa e tem condições de resolver minhas situações. Pessoas chegavam para Jesus e eram curadas, por exemplo. Elas oravam, não oravam? Falavam assim: Jesus, o Senhor pode fazer algo por mim? Como aquele homem da mão ressequida falou. E até coisas que a gente não vai ter às vezes a resposta que a gente quer, que a gente acha que é o que a gente precisa mais. No final das contas não importa, porque a gente vai sempre receber uma resposta que é realmente o que a gente precisa mais. Que vai trabalhar em algo que às vezes eu não estou vendo, porque eu vejo uma necessidade, eu sou limitado. Eu vejo aquilo que me parece que daria certo se Deus respondesse dessa forma. Mas aí Deus responde de outra forma, atendendo outras necessidades que para mim são invisíveis. Não para Ele, para mim são. E aí eu percebo que a vida continua. Que, nossa, aquilo mais para frente faz mais sentido. Deus faz sempre certo, né? Mas aquilo eu consegui entender melhor. E às vezes não consigo entender também. Qual o problema? Deus está sempre fazendo o que é melhor para nós. Isso mostra que a nossa parte imaterial é mais importante. Jesus mostrou isso. A oração prova isso. Você pode estar muito mal na sua parte material e pode estar muito bem na sua parte imaterial. O contrário não acontece. Okay? Estar com a parte imaterial, com o nosso íntimo, com a nossa alma, o nosso espírito ruins, você pode estar em forma, você pode estar cheio de saúde, mas a pessoa sabe que está destruída por dentro. E ela vai começar a mostrar essa destruição. Vai começar a ficar triste. Ela acha que sem motivo, aquilo vai aprofundando. Ela vai tentar achar recursos para tentar sanar coisas que ela não entende está acontecendo lá dentro. Ela vai tentar investir mais tempo na sua parte física, material, tentar se entreter, tentar se distrair com alguma coisa, tentar se capacitar de alguma forma, e não vai resolver, porque a sua parte material não está boa. Ela não busca Deus. Ela depende de si. Então a gente tem uma alma e um espírito.
que precisam viver na dependência de Deus, num relacionamento bíblico com Ele, até mesmo para que as nossas orações sejam ouvidas. Por isso essa relação importante entre o tempo gasto na dependência de Deus e o tempo gasto em ouvir a Deus na palavra, e essa relação, né, ela é inseparável entre uma vida de oração e uma vida de obediência à Bíblia. Tem muitos trechos na Bíblia, eu só quero colocar 2 aqui. Salmo 66, 18, um versículo que fala: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Percebe a relação aqui? O que adianta falar com Deus? O que adianta querer ser ouvido por Deus, se na vida, no coração, na minha parte imaterial mais importante, da qual flui a vida, a Bíblia fala, a palavra não tem vez ali dentro, não é ouvida, não é obedecida, não é praticada na minha vida, no meu coração, em quem realmente eu sou perante Deus, no meu coração. Então, Davi falou: não adiantaria de nada eu gastar o meu tempo, me desgastar orando a Deus, ao mesmo tempo abrigando na minha vida coisas que Deus não quer, porque uma coisa impede a outra. Então, é importante para nós pensarmos isso assim. Deus planejou que esses 2 aspectos fossem interdependentes, né? Nós buscarmos a Deus sim, gastarmos tempo em oração, mostrando que a gente confia no Senhor, depende dEle, mas de verdade confiar no Senhor. A maneira mais clara de confiar no Senhor é que Ele vai muitas vezes nos direcionar, requerer de nós certas direções da nossa vida, certas obediências, que para nós não faz muito sentido, mas é o Senhor que falou, não é? É o Senhor que mandou, é a sua palavra, então eu obedeço. E quando eu falo com Ele sobre qualquer coisa que está acontecendo comigo, com a minha vida, então Ele vai ouvir. Por quê? Porque aquela oração vai estar de acordo com o que Ele quer para a minha vida, Ele vai me ajustando. E Ele quer, Deus é a pessoa que mais quer que a nossa vida dê certo do seu ponto de vista. Então é lógico que Ele vai responder aquela oração de alguém que está buscando viver para Ele, para agradá-lo. 1 João 5 fala isso, né? O apóstolo João falou isso aí. A gente pode ter certeza de que as nossas orações vão ser respondidas se estiverem baseadas na palavra de Deus. A relação direta entre eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus faça as coisas na minha vida. Aí Deus quer ver realmente isso. Você realmente quer? Então, como que eu estou vivendo? A palavra dEle é suficiente para me dirigir? Quando Ele fala qualquer coisa, eu não fico me debatendo, será que tem um jeito de fazer um pouquinho diferente? Não, Ele falou algo que eu sou capaz de compreender, porque a Bíblia foi escrita para isso, para nós compreendermos e vivermos dessa forma. Então Ele mostra a sua vontade para nós, e a gente vai lá e pratica, e quer obedecer, eu quero fazer aquilo. Olha, Deus me ajuda, eu nem estou entendendo muito, eu não consigo. Você já está falando com Ele, certo? Está orando. Eu quero viver dessa forma. O Senhor me lembrou que eu preciso então praticar aquele versículo que eu aprendi outro dia. Nossa, tem aquele irmão lá que eu posso perguntar para ele como é que ele tem feito isso na vida dele, que está melhor que a minha nesse sentido.
Percebe? Deus está dirigindo a pessoa que está buscando a Deus para viver do jeito de Deus. Relação direta. Uma coisa depende da outra. O Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Percebe? O que eu preciso de sabedoria? Para viver de que jeito? Do meu? Esse eu não preciso. Eu já sei, pessoal. Do meu jeito, eu sei viver. Do jeito de Deus, eu preciso de sabedoria. Desse jeito eu preciso. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Alegra o coração de quem? Todo mundo que olha para a Bíblia tem o coração alegre por causa dela? Não. Eles alegram o coração de quem quer viver como Deus quer. Não lembro agora, mas tem um trecho de Jeremias que falou, ó, quando a palavra de Deus cai, ele dá uma ilustração como se fosse no estômago, né? Quando ela cai no estômago, né? E tudo que está no estômago da gente, né? A gente começa a sentir na boca, né? A gente começa a ter uma coisa ácida ou amarga. Fala, vai cair a mesma palavra cai no estômago. Sente amargo, começa a sentir um gosto amargo. Outro sente que é doce. Por quê? Porque é um coração que, nossa, eu quero viver desse jeito. Essa palavra para mim é um alimento verdadeiro, eu preciso dela. Eu não sei viver, mas ela me ensina, ela me ajuda. Ela me indica o caminho. Eu vou obedecer. Eu vou ficar nutrido por ela. Outro não. É a mesma palavra. Eu não quero isso aqui. Isso aqui é ruim. Isso aqui para mim pode até ser um remédio. Não, mas eu acho que eu não preciso ser curado disso aqui não. Eu acho que eu não preciso disso aqui. Pode deixar que eu dou um jeito. Então a palavra para essa pessoa ela é amarga. É ruim. A palavra é a mesma. O que está no coração é o que vai mostrar o que está saindo, o gosto que eu estou sentindo em relação à Bíblia. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O pecador sabe que ele precisa de Deus, que significa que precisa da sua palavra, que nesse contexto é que ele pode clamar a Deus. E quando busca a Deus, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Percebe? Tudo que a palavra ela vai ter um efeito muito bom na vida daqueles que estão sendo transformados nessas virtudes que ela está falando aqui. A gente está sendo transformado, fomos justificados, por exemplo, por Jesus, certo? Declarados justos, somos salvos. Mas Deus está nos tornando justos no dia a dia. Nós somos retos diante de Deus por causa da retidão de Jesus em nosso lugar. Mas Deus está tornando a gente retos no nosso proceder todo dia. Para essa pessoa, ela quer mais desse alimento. E ela busca a Deus para viver dessa forma. Versículo 10 fala, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e destilar dos favos. Além disso, por ela se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Agora o final desse salmo é interessante, né? A gente até canta aqui no culto. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. O que ele está fazendo? Orando. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como é que esse salmista pode terminar esse salmo pedindo, querendo e tendo esse tipo de expectativa, até de certeza,
de que a sua vida seria agradável na presença de Deus, através do que ele fala, através do que ele quer. Como que ele pode falar isso no final? Pelo que ele falou antes aqui. A palavra trabalhou na vida dele, ela entrou onde devia, ela ajudou a tirar o que era ruim, colocou o que era bom. Essa pessoa agora pode ir na presença de Deus, falar, meditar, ser agradável a Deus, pode buscar a Deus, porque Deus está sabendo que ela quer viver para Ele. Percebe? Uma relação, o tempo todo. Então, uma aplicação, pode pensar com certeza, várias aí, deve estar pensando nisso, óbvia, né? Precisamos gastar tempo orando, para podermos descansar, e termos nossas forças revigoradas. Precisamos gastar tempo orando, ou seja, precisamos nos cansar orando, para podermos descansar e ter as forças renovadas. Porque nós somos feitos por Deus dessa forma. Nós somos feitos por Deus com essa complexidade de vida material e imaterial. Deus nos fez assim e só assim que funciona, na dependência dEle. Deixando a palavra trabalhar na nossa vida, obedecendo a Bíblia, porque confia no Senhor. E porque confia no Senhor, buscá-lo para viver dessa forma, pedindo ajuda, pedindo perdão, pedindo os seus recursos, e Deus dá, e a gente vive como igreja. E precisamos gastar tempo na palavra e obedecê-la, para que a gente queira orar, para que saibamos pelo que orar, para que nossas orações sejam atendidas. Se eu contemplar a vaidade no coração, fala, não vai dar certo. Quando a gente gasta, como é que você vai confiar em Deus? Como é que eu vou confiar em Deus? Sem conhecê-lo, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer para a nossa vida, que está escrito. É difícil orar desse jeito, não é? Saber assim, bom, a gente vai cair na oração, né? Tu sabes, né? Tu sabes, Senhor, beleza. Ele sabe, mas Ele queria que eu soubesse um pouco mais. Queria que eu soubesse o que Ele pensa, o que Ele prefere, o que Ele quer para a minha vida, para que eu possa orar, meditar, como o Salmo 19:14 fala, de maneira agradável na sua presença. Por isso Ele nos deu sua palavra. Ele falou assim, ó, eu sou assim, eu quero isso para a sua vida, pede por isso. Não fica pedindo para mim escorpião, porque eu não vou dar escorpião para você. Jesus falou, o Pai não é assim. O Pai quer dar ovo, não escorpião. Comida é boa, escorpião mata a gente. Então, Deus não vai fazer as coisas que Ele mesmo colocou na Bíblia, que são prejudiciais para a nossa vida. E para a nossa vida com Ele, e para a nossa vida com os outros. Ele não vai fazer isso. Porque Ele é um bom Deus. Ele é um Deus que nos ama. Então, para saber, a gente se debate muito na oração, muitas vezes, eu percebo, tanto na minha vida, quanto acompanhando outras pessoas, porque eu esqueço, a gente esquece, ou sabe, mas às vezes não tem disposição de viver do jeito que está na palavra. Uma insistência em que Deus vai fazer o que eu quero, não vai fazer. Ainda bem que Ele não vai fazer muitas coisas que a gente quer. Ainda bem para nós. Isso é amor. Isso a gente não está nem aqui. Mas gasta tempo na palavra, conhecendo a Deus, para orar, intimidade com o Senhor, querer viver do jeito que Deus preparou para nós. Confiando no Deus que se revelou na palavra, no Deus que viveu nesse mundo de maneira visível por 33 anos, só fazendo bem, só buscando o que era certo. Com o Senhor Jesus a gente aprende, nos motiva a viver assim, não é? Tempo foi?
Então vou parar por aqui, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra, que é uma demonstração, ainda que limitada, que nós temos aqui, mas uma demonstração perfeita em tudo que ela revela da Tua pessoa, a respeito do Senhor, a respeito do relacionamento que o Senhor mantém conosco, através da vida que o Senhor quer nos ensinar por meio do Teu Filho Jesus. Nos motiva, Senhor, a estarmos orando, gastando mais tempo com o Senhor, especialmente quando o nosso coração está aflito, quando o nosso coração está pesado, que a gente busque esses momentos contigo, por crermos, por confiarmos, que gastarmos tempo caminhando com o Senhor, falando com o Senhor a respeito de qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos, isso nos revigora, nos ajuda, nos dá direção. Agradecemos pelo exemplo de Jesus, Teu Filho, que nos ensinou a fazer isso. Nos ensinou a depender de Ti, mesmo Ele sendo Deus perfeito. Nos ensinou que nós temos o acesso, nos ensinou que nós como pecadores não precisamos fugir, não precisamos nos esconder, nós podemos nos aproximar por meio do Teu Filho, e por meio dele o nosso relacionamento contigo é mantido e cresce, e a gente pode ter cada vez mais prazer na Tua palavra, prazer em gastar tempo com o Senhor, orando. Ainda que ninguém nos entenda, o Senhor com certeza nos entende. Ainda que a gente não saiba expressar nem o que a gente está pensando ou sentindo, o Senhor sabe de tudo isso. Uma profundidade necessária para cuidar de nós, para nos tratar até de coisas que a gente nem dá atenção, nem sabe como começar a resolver um problema, uma situação, a lidar com qualquer coisa, mas o Senhor está cuidando, o Senhor está transformando, e cada vez mais íntimo daqueles que têm prazer e querem viver do seu jeito. Agradecemos, Senhor. Isso nos mostra como depender do Senhor é muito bom, é necessário, nos transforma. Nos ajuda que, como igreja também, a gente seja cada vez mais um corpo que vive num mundo cada vez mais difícil, então cada vez mais dependente de Ti, cada vez mais fortalecidos por meio das verdades da Tua palavra e de um relacionamento bíblico com o Senhor, e na dependência de saber que qualquer coisa, o Senhor está cuidando de nós. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Intervalo.